Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo de Imagens Cast desta quinta-feira. E se tem vídeo de Imagens Cast na quinta-feira, você já sabe que tem Opiniões Impopulares, o quadro de maior sucesso no heavy metal mundial, porque o headbanger brasileiro adora ver o circo pegando fogo e a treta rolando. E aí, só pra ver o parquinho pegando fogo, manda aquela opinião impopular de propósito, só pra me deixar pé da vida. Ou então, quem sabe o pessoal é burro e tem opinião merda mesmo. De novo, falou inteligentão aqui, né? Pessoal, antes de começar a responder as opiniões impopulares, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o trabalho deste humilde canal independente via Pix. Nosso Pix é o nosso e-mail, imagenscast@gmail.com. Aliás, quem contribuir via Pix, manda a sua opinião impopular via Pix, que eu respondo no próximo vídeo. E também considere se tornar membro aqui do Imagenscast, pois para se tornar membro é super barato. A partir de R$ 2,99 por mês você vira membro, nos ajuda todo mês, tem benefícios por isso. E, gente, eu quero agradecer muito a galera que tem mandado muitas opiniões impopulares. Eu vou tentar responder todas na medida do possível, tá? Todas as boas, obviamente. E eu vou dar um like com o perfil do Imagenscast naquelas que eu for responder. Então, se a sua opinião não está sendo respondida neste vídeo, mas você notou que eu dei um like na sua opinião impopular no vídeo passado ou retrasado, fica tranquilo que em algum momento ela vai ser respondida. Só que, novamente, como eu disse, tem muita opinião impopular e aí tem uma fila. Então eu tô, na medida do possível, trabalho de formiguinha, eu vou respondendo todas elas. E assim que é bom, porque é melhor sobrar opinião impopular do que faltar, porque assim a treta continua. E novamente, se você quiser a sua opinião respondida, põe um hashtag opinião impopular no começo ou no fim da sua frase, beleza? Porque assim você está me autorizando a printar o seu comentário e postar aqui na tela para responder. Sem mais delongas, vamos às nossas opiniões impopulares de hoje. Começando com o @rodsilva83, e ele diz, opinião impopular, acho que já devem ter falado essa. A fase Annette é a melhor do Nightwish. Dark Passion Play é o melhor álbum da banda. Pois é, eu acho que é uma opinião impopular. Eu não sou um grande fã do Nightwish, então você que é fã do Nightwish, é uma opinião impopular? O que que você acha sobre essa opinião? Mas é uma opinião que eu concordo, que eu compartilho. Eu nunca consegui gostar do Nightwish. Tentei com força gostar do Nightwish na época da Atari e não gostava. E aí, quando a Atari saiu e eu ouvi a música Amaranth pela primeira vez, eu adorei. E eu ouvi o Dark Passion Play e eu gostei bastante. E depois eles lançam o Imaginarium e eu curti também. Então, são os dois únicos discos da banda, eram os dois únicos discos da banda que eu conseguia ouvir todos assim e curtir na íntegra, do começo ao fim, até o último disco, Yes and Wine, que tá muito bom, cara. Vocês já ouviram? Eu também acho legalzinho o Once, mas os meus preferidos são os discos com a Annette. Então, eu não ouso falar se é ou não uma opinião impopular, porque eu não me sinto autorizado a falar sobre uma banda que eu não conheço a fundo como Nightwish. Mas eu acho que seja impopular sim. Eu acho que o público hardcore do Nightwish prefere a fase com a Tária. Muito obrigado pela sua opinião. Seguindo para a opinião do João Gabriel 1327, ele diz: opinião impopular. O Fireworks é o pior álbum do Angra. Se tivesse sido lançado com o Edu, seria até hoje massacrado. Bom, ele foi lançado com o André e ele é até hoje massacrado por uma galera. Infelizmente, né? Porque eu acho que é um álbum subestimado. Eu não acho que é o pior disco do Angra. Eu acho que é um disco muito bom. Mas, olha só, você menciona que se ele fosse lançado com o Edu Falaschi, ele seria massacrado até hoje. Mas se ele fosse lançado com o Edu Falaschi, ele não seria lançado com o André. Consequentemente, ele não teria as músicas do André, como Wings of Reality e Lisbon. Não teria as letras do André. O André faz acho que 5 letras para esse disco. Teria mais letras do Rafael, do Kiko, talvez letras do Edu, teria talvez músicas do Edu, não teria as melodias de voz do André, as linhas de voz dele, teria as linhas de voz do Edu, teria alguma balada do Edu. Seria um disco diferente, não dá para afirmar que se o Fireworks fosse lançado com o Edu seria massacrado. Seria um outro disco, então não tem como saber. Então eu discordo da sua opinião, das duas opiniões, de que ele é o pior álbum do Angra, e se ele tivesse sido lançado com o Edu seria até hoje massacrado. Não dá para saber isso. E não é o pior. Muito obrigado pela sua opinião. Seguindo, eu tenho duas opiniões aqui que dizem mais ou menos a mesma coisa, que são as opiniões do VictorMota7683, que diz o seguinte: opinião impopular, o Cycles of Pain é o terceiro melhor álbum do Angra, só atrás do Holy Land e Temple of Shadows.
e também é o único álbum da Faziliane que o mesmo não fica deslocado, causando estranheza. E também tem a opinião do Gustavo 27051986. Meu Deus, é o número de zap. Ele diz: opinião impopular. Top 4 do Angra. Temple of Shadows em primeiro, Rebirth em segundo, Cycles of Pain em terceiro e Holy Land em quarto. Essa opinião é bem popular, né? Botar o Cycles of Pain lá em cima na discografia do Angra, mas é uma opinião da qual eu corroboro, eu compartilho, eu concordo com isso. Eu adorei o Cycles of Pain e eu acho que ele tá no top 3 do Angra. Cara, é um descasso. E o curioso é que o meu top 3, ele é mais ou menos igual ao do Victor Motta, só que... Ah, não, ele é idêntico ao do Victor Motta. Holy Land, Temple of Shadows e Cycles of Pain. E logo depois eu boto o Rebirth. É, verdade, não botei o Angels Cry no top 4, assim como o Gustavo também não botou o Angels Cry no top 4. Mas eu concordo com as opiniões do Victor Motta e do Gustavo. Cycles of Pain é top 3 do Angra, na minha opinião. E na sua? Ele tá em qual lugar na sua discografia? Comenta aí a sua discografia do Angra pra eu saber. Em qual lugar da discografia o Cycles of Pain se encontra? Muito obrigado pelas opiniões impopulares, Victor e Gustavo. Próxima opinião. O Rodrigo Gutierrez Leão, 2538, diz: opinião impopular. The Astonishing do Dream Theater é bom? Sim. Não! Definitivamente não. Não é bom. É ruim, cara. É muito ruim. Que disco ruim. Que eu fiquei triste só de ler o nome desse disco. Mas eu confesso que eu tô fazendo isso com base nas minhas audições anteriores do disco. E faz muito tempo que eu não ouço esse disco. E olha que eu criei o quadro Segunda Chance. E um dos discos que eu acreditava que ia dar uma segunda chance era o The Astonishing. Mas ele é tão ruim. Eu me lembro que eu desgostei tanto desse disco que eu ainda não tive coragem de ouvir ele outra vez. Eu tenho que tomar coragem e ouvir o The Astonishing mais uma vez, dar uma segunda chance pra ele, pra ver se ele realmente é muito ruim ou foi só ilusão minha. Talvez seja uma obra-prima incompreendida e eu era burro demais, era um disco à frente do tempo, ou pelo menos à frente da minha mentalidade, que só queria saber de coisa errada naquela época. Bom, opinião muito impopular e muito errada, discordo. Muito obrigado pela opinião. Seguindo a JSSN-X6W. Opinião impopular, Greta Van Fleet é muito bom. Cara, eu nunca fui fisgado pelo som do Greta Van Fleet, então não tenho como concordar nem discordar. Também não vou ficar falando mal dos moleques, né? Só porque tem uma galera que fala mal por falar mal. Eu não conheço tão bem as músicas da banda. Já vi algumas apresentações, eu até achei que eles se apresentaram muito bem, mas não foi algo que me deu vontade de conferir os discos, nem nada. De fato, todas as vezes que eu vi eles se apresentando ao vivo, assim, eles meio que pareciam, não necessariamente suavam, até suavam um pouquinho, mas pareciam, no ponto de vista estético e da presença de palco, uma caricatura do Led Zeppelin. E isso talvez tenha contribuído para que uma galera criasse um hate pra cima deles. Não sei se esse hate é justificável quando a gente fala da música, mas hoje estética fala muito, né? Estética manda muito, aparência diz muito a respeito da reação de um público em relação a algo. O que você parece diz mais do que o que você é, de fato. Meio louco isso, né? Enfim, você é fã do Greta Van Fleet? Você não gosta do Greta Van Fleet? É muito bom? É muito ruim? Comenta aí. Muito obrigado pela opinião impopular. O @lucasbraz9924 diz: opinião impopular. Eu acho o disco do Tito Falaschi, Mirrors of Souls, melhor que os dois últimos discos solos do Edu Falaschi. Opinião polêmica, opinião polêmica. Cara, na real, eu concordo. Mirrors of Souls é muito bom. É muito bom mesmo, assim. É assim, se tivesse sido lançado na década de 80 ou 90, era top das paradas. Tem cada musicão pra você ouvir, tipo Like an Angel, Leave It All Behind. Eu adoro Grateful, acho lindona. Deep Inside of Me é uma puta balada. E o disco fecha com uma música excepcional chamada Lost in the Shadows. O Tito canta e toca muito, produz muito bem, o disco soa maravilhosamente bem e foge daquele power metal tradicional que a gente está tão acostumado a ouvir as bandas de heavy metal do Brasil fazer.
Não tô falando que não tem nenhum elemento de power metal. Tem, a faixa que abre o disco, ela é bem power, bem speed metal. A faixa que ele canta com o Edu também, ela é bem nessa onda. Mas tem alguns momentos que te remete à música pop dos anos 80, que é um negócio maravilhoso, assim. E o Vera Cruz e o Eldorado, embora sejam grandes discos, eles meio que são o Temple of Shadows com o Way. Eles meio que são uma evolução do trabalho que o Edu fez com Angra no Temple of Shadows, no Rebirth, no Aurora Consurgence. Muito bom, mas não me surpreendeu tanto quanto o Mirrors of Souls. Então concordo. E eu tô muito ansioso para ouvir as próximas músicas do Tito que já estão ficando prontas. Muito obrigado pela opinião. Concordo com ela. O @CaioPavani5413 diz: opinião impopular. Immortal e Origins são os melhores discos do Xamã. Bianchi, Confas e banda estavam voando. Eu concordo com essa última parte. Bianchi, Confas e a banda estavam voando. Eu acho que o Immortal é o terceiro melhor disco da banda, atrás do Ritual e do Reason. Já o Origins, cara, assim, tem coisa lá que eu gosto bastante mesmo, tipo Inferno Veil, Finally Home, enfim. Eagle, parte 1 e 2, são bem legais. Mas é o disco que eu menos curto do Xamã. Curto menos, inclusive, do que o Rescue. É bem popular a sua opinião, cara. Bem popular. Tem gente até hoje que não considera nem Xamã esses discos. Eu considero, e eu acho que o Immortal é subestimado, assim. Xamã tem uma trinca de discos, Ritual, Reason e Immortal, que são muito acima da média. O que você acha? Immortal e Origins são os melhores discos do Xamã? Sim ou não? Obrigado pela opinião, Caio Pavani. Para finalizar, a gente tem a opinião do Bruno S. Borges. E ele diz: minha opinião impopular não é tão impopular, mas já que o tempo inoceitou esse álbum do Halloween. Chameleon é melhor, mais criativo e bem produzido que os Keepers. Não, na verdade ele é bem popular. Não é porque o tempo inocentou o disco que ele de repente virou melhor do que o disco mais aclamado, que os discos mais aclamados, dois dos discos mais aclamados do Halloween. Eu gosto do Chameleon, tá? Eu gosto do Chameleon. Quem gosta muito do Chameleon é meu amigo Anderson Bellini. Ele adora esse disco, acho que é o preferido da era Kiske, pelo menos. Eu acho que é o preferido do Bellini. Mas mesmo assim eu acho bem popular, cara. Bem popular. Os Keepers são muito aclamados, não dá. Mais criativo, hum, mais bem produzido, acho que até que rola uma discussão, sim. Nesse aspecto, eu vou te dar moral. Parabéns pela opinião. Eu nunca parei para comparar as produções dos discos. Agora, melhor, mais criativo, eu discordo. Discordo, discordo bastante. Mas assim, o meu preferido do Halloween é o Time of the Oath. E talvez não seja o preferido da maioria. A minha música preferida do Halloween, essa é bem popular, é A Million to One, do Time of the Oath. Eu acho essa música maravilhosa, brother. Maravilhosa, eu amo ela. Então, quem sou eu para julgar a sua opinião? Duvido que alguém tenha como música preferida do Halloween A Million to One. Então, eu discordo, mas te agradeço. Muito obrigado pela opinião. E assim a gente finaliza o nosso Opiniões Impopulares de hoje. Meu Deus, tá entregue. É isso aí. Gostou? Não gostou das opiniões? Quer a sua opinião respondida aqui? Deixa ela aqui nos comentários. Deixa um hashtag Opiniões Impopulares ou Opinião Impopular. Aí você tá me autorizando a pegar a sua opinião, printar e colocar aqui na tela para responder. Beleza? E talvez eu demore alguns vídeos para responder a sua opinião impopular, porque tá chegando muita opinião impopular. Enquanto estiver chegando bastante, eu vou fazer disso aqui um quadro semanal. E, gente, podem mandar opiniões impopulares sobre o que vocês quiserem, não necessariamente sobre metal. Se for sobre metal, e vocês tiverem opiniões que não sejam do Angraverso, do Sepulverso, mandem também. Se vocês tiverem opiniões impopulares sobre futebol, vida, política, o que quer que seja, mandem também. Eu quero conquistar o mundo com esse quadro. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixem um like, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, imagenscast.gmail.com, e considere se tornar membro aqui do canal, porque assim você nos ajuda mensalmente. Tem benefícios por isso. Amanhã tem entrevista. É isso aí. Falou!